Bem-vindos ao nosso curso de Recurso Extraordinário Processo de Trabalho. É um prazer ter vocês aqui, Valdir, Verônica, Débora, Alessandra, Pedrão, Ticiane, Anderson, tem mais alguns colegas aí, nós somos 30 advogados inscritos. O pessoal, muitos já me avisaram também que não poderiam estar presentes hoje, em razão de alguns compromissos, aí vão assistir a aula gravada, e quem não entrou ainda vai entrar no decorrer aí da nossa hora. E eu espero, queridos, de antemão, e quero averbar, desejo que esse curso seja muito proveitoso. Então, é importante que vocês estejam com papel e caneta aí perto de vocês, bem próximo de frente, para que vocês possam ir anotando eventuais dúvidas, caso elas ocorram no decorrer da minha fala, para, ao final, né, a gente trazer essas questões e debatermos, assim, envidando o máximo de esforço possível para que tudo fique muito claro, né? Não deixe nada nebuloso, porque nós vamos falar de um recurso que não é uma coisa simples, né? Para quem já fez aí recurso de revista comigo, já sabe que o recurso de revista não é simples, então, quiçá o recurso extraordinário. Por isso, atenção redobrada, e eu fiz uma programação para ficar metodologicamente adequado o curso. Nas 2 primeiras aulas, nós vamos apontar, né, os critérios teóricos e práticos do recurso extraordinário, falar de pressuposto de admissibilidade, cabimento, aplicação do CPC, enfim, vamos entrar em todo o panorama geral com as especificidades que ele merece e deve ser empregado, para que a gente tenha todo o aporte necessário para depois, sim, entender na discussão de um caso como aplicar tudo isso e, com isso, transformar numa confecção de peça, que é o que a gente precisa fazer, uma peça perfeita, uma peça que vai chegar na vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho, e essa peça, quando ela for olhada, ainda que de forma perfunctória, superficialmente, a vice-presidência do TST possa perceber que ela está harmônica com aquilo que ordena o Código de Processo Civil e a Constituição Federal, porque aqui esqueçam a CLT. Por isso que eu queria que nós tivéssemos mais colegas fazendo aqui, porque o pessoal da área trabalhista, né, menospreza o recurso extraordinário, e é com base no recurso extraordinário que a Procuradoria Federal está fazendo minar muitos dos direitos dos trabalhadores que a gente conhece, né, muitos direitos trabalhistas. Lembram daquela questão da prescrição trintenária do Fundo de Garantia? Foi derrubada através de um recurso extraordinário, recurso esse que a gente não dá valor, né? Mas, enfim, isso vai gerando aí um certo aprimoramento para que nós possamos aplicar uma mais correta linguagem e técnica endoprocessual, traduzindo, para que nós possamos ter a melhor técnica possível na elaboração do recurso, e esse recurso realmente ser conhecido pela vice-presidência e remetido ao Supremo Tribunal Federal para a devida análise. E então, as 2 primeiras aulas, a gente vai ficar nesse panorama geral, mas não é no panorama geral de ficar trazendo um conceitinho teórico, não é isso, tá, gente? Eu vou partir da premissa que você sabe o conceito de recurso, que você sabe o conceito de pressuposto de admissibilidade, tá? E aí, se eu falar alguma coisa aqui que, de repente, não sou bem, depois você vai nos manuais de processo, que todos eles vão explicar isso. Ou então, o Google resolve essas questões básicas, tá? Eu quero ir mais profundo, sabe? Eu não quero ficar ali com óculos de mergulho por cima, assim, no mar, não. A gente tem que mergulhar mesmo, colocar aquele balão de oxigênio e lá no fundo do oceano. Essa é a ideia aqui na proposta desse curso, tá bom? Mergulhar bastante. E aí, então, o que acontece? Primeira coisa que a gente já tem que perceber é o seguinte: o recurso extraordinário, assim como aquele recurso que tradicionalmente a gente usa no processo de trabalho, que é o recurso de revista, ele não é um recurso simples, não é um recurso que vai deixar o nosso coração muito tranquilo, digamos assim, na hora de confeccionar, porque nós precisamos, de fato, ter uma atenção muito mais do que redobrada. Sabe por quê? Porque ele é um recurso extremamente técnico e, como o nome já diz, ele tem natureza extraordinária. Então, quando a gente fala de recurso de natureza extraordinária, vocês conseguem perceber o que eu quero dizer quando eu falo de recurso de natureza extraordinária? É um recurso em que, vamos lá, lembra daquelas questões de instância? Presta atenção nisso, que às vezes a gente até confunde. Mas espera aí, por que os tribunais superiores eles não podem adentrar nas questões fáticas? Tá?
Quando eu levo um recurso ordinário para o TRT, a minha intenção é que o TRT ele faça análise de todas as questões que foram debatidas nos autos até aquele momento. Sejam elas fáticas, sejam elas jurídicas, não importa. Eu quero que haja um debate, eu quero que haja um enfrentamento de todas aquelas questões por parte do Tribunal Regional do Trabalho. Então, o Tribunal Regional do Trabalho vai poder dizer se havia ou se não havia pagamento de horas extras, se havia ou se não havia e por que não havia adicional de salubridade ou de periculosidade, integração da gratificação de função, assédio moral, enfim, dentre outras questões que nós sempre colocamos lá nas ações trabalhistas. Até aqui o TRT vai poder analisar todas as questões fáticas. Não, ó, a prova testemunhal disse que o reclamante faz hora extra, embora o documento de folhas tais aponte sentido negativo. Então, vai haver o cotejo, esse cotejo vai gerar uma fundamentação, que é um viés mais estreito da ampla defesa, e com isso, obviamente, nós vamos ter o alinhamento, que é a chamada fundamentação, até que o juiz chegue na sua conclusão, ou o tribunal, no caso, né? Pelo provimento ou não provimento, ou provimento parcial ou não. Tá claro? Agora, daqui para frente, esquece a análise de fato. Por isso que todas as vezes que vocês me ouvem falando sobre o processo, eu falo que o olhar para vocês para o processo tem que ser um olhar mais cirúrgico, um olhar mais estratégico, e não um olhar qualquer. Eu estou com um caso para fazer de uma situação, de uma demanda bem complexa, que assim, eu tenho a linha de raciocínio, só que agora eu tenho que pensar nas estratégias argumentativas para levar esse processo, se for o caso, até o Supremo Tribunal Federal. Percebe? Eu não vou fazer uma petição inicial só pensando na sentença. Eu tenho que fazer uma petição inicial pensando no recurso extraordinário. Quais são os arquipélagos normativos que eu posso lançar mão para, se for o caso, já no viés do recurso extraordinário, ter rica a minha petição, todo o meu contexto processual, e isso fomentando que cada uma das instâncias faça a devida manifestação sobre aquilo que eu estou requerendo. Então, por exemplo, esse é um caso em que necessariamente eu vou ter que utilizar muitos preceitos constitucionais. Dignidade da pessoa humana, que é um conceito totalmente abstrato. E aí eu vou ter que, obviamente, formar um raciocínio doutrinário e jurisprudencial para aí sim trazer, né, através de um método dedutivo, o porquê que eu entendo que é uma violação de dignidade da pessoa humana na pauta da empresa que vai ser, obviamente, objeto da demanda. E assim vai. Vou entrar no artigo 5º da Constituição Federal, vou ter que usar o artigo 170, vou ter que usar o artigo 7º, que eu falo para vocês toda hora, quem não conhece o artigo 7º da Constituição Federal não é advogado trabalhista, não é advogado, desculpa, se é qualquer tipo de advogado, menos trabalhista, tá? O advogado trabalhista tem que conhecer o artigo 7º da Constituição Federal. E, Fagner, eu não conheço, então não fala que é advogado trabalhista, tá bom? Fala que é um iminente. É um iminente advogado trabalhista. Vai ser amanhã, depois que ler o artigo 7º todo. Mas, enfim, por quê? Eu tenho que pensar lá na frente. Aí, sabe o que a gente faz? Você está notando isso? Não deixe para fazer a sua argumentação jurídica no recurso de revista, porque senão você não deu a possibilidade da instância inferior analisar a questão jurídica. E aí, se você não deu a possibilidade da instância inferior, no nosso caso, o TRT, fazer a devida análise jurídica, você não vai ter nem possibilidade de ter o recurso de revista, porque não teve pré-questionamento, o que também é exigido em sede de recurso extraordinário. Então, se eu estou aqui no recurso ordinário, falando o seguinte, olha, tribunal, preste atenção, muitos já fizeram recurso ordinário comigo aqui, com o Leonardo Dias Borges. A gente deixou muito claro, preste atenção, quando você alega que a decisão tem que ser reformada por isso, por isso, por isso, você tem que trazer um silogismo sob pena de violação ou de contínua, quase não sai, contínua violação ao dispositivo tal da lei federal, ao dispositivo tal da Constituição. Só que se eu estou pensando em recurso extraordinário, eu não vou pensar em lei federal, não vou pensar em convenção ou acordo coletivo, vou pensar sempre na Constituição. É um recurso que é tão extraordinário, minha querida Ana, minha querida Luísa, que a gente só pode pensar nesse recurso exatamente quando eu tiver violação, obviamente, aos preceitos constitucionais, considerando o contexto de cabimento dele, que está no artigo 102, inciso 3.
Você não precisa se preocupar em anotar esses dispositivos, nada disso, tá, gente? Que eu já estou fechando. Falta pouco, amanhã eu consigo fechar o materialzinho para vocês e vou disponibilizar lá no Simpla para vocês baixarem, tá? Estou fazendo uma apostila bonitinha com o caso, né? Com a peça confeccionada. Vou deixar isso bonitinho para vocês terem o material completo de recurso extraordinário. Então, não se preocupe com isso. O que eu quero que vocês anotem são as dúvidas que podem suscitar na mente de vocês a partir daquilo que eu estou apontando, tá? Então, vamos lá, voltando. O RE, ele é um recurso que ele não é estudado dentro do processo de trabalho. Por que não? Porque o RE ele é um recurso que pertence à jurisdição constitucional. Veja que coisa interessante. Embora seja um recurso de natureza, ele é um recurso de natureza extraordinária, ele é um recurso que pertence à jurisdição constitucional, ele é um recurso que é estudado dentro do direito processual constitucional. Você sabe a diferença entre direito processual constitucional e direito constitucional processual? Hã? Pois é, esse é mais um elemento para você fundamentar suas petições. O direito constitucional processual, tá? Ele significa que nós temos diversos princípios de natureza processual que são aplicados nos mais variados ramos dos processos. Então, por exemplo, devido processo legal, eu tenho devido processo legal trabalhista, ampla defesa, contraditório, proibição de provas obtidas por meios ilícitos, juiz natural, celeridade, razoável duração do processo, acesso à justiça, né? Prestação de assistência judiciária, todos são princípios extraídos do direito constitucional processual, ou seja, princípios constitucionais aplicáveis ao processo, ok? Independentemente da esfera de atuação. Já o direito processual constitucional já o direito constitucional processual são os mecanismos previstos na Constituição para a defesa de direitos. E não são só os remédios constitucionais. São todos os instrumentos constitucionais que nós podemos lançar mão para a defesa dos nossos direitos. Então, vamos lá. Direito constitucional processual, princípios aplicados nos processos. E direito processual constitucional, são os próprios mecanismos previstos na Constituição de defesa de direitos. Mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, mandado de junção, ação popular, direito de petição, recurso extraordinário, recurso ordinário, recurso especial, ok? Estão previstos na Constituição. ADI, ADO, ADC, né? ADPF, estão todos previstos na Constituição. Perceberam por que o recurso extraordinário é um recurso da jurisdição constitucional? Porque não é a lei infraconstitucional que o estabelece. Quem estabelece o recurso extraordinário é a Constituição. Mas aí você vai me falar, mas Fagner, olha só, tudo bem, concordo contigo que o recurso extraordinário está previsto na Constituição Federal, mas o delineamento dele não está no Código de Processo Civil, está, e de uma forma muito clara. Nós vamos falar sobre isso a partir lá do artigo 1035. Quem puder pegar o CPC, confirma para mim. A partir do 1035, quase certeza disso. O delineamento dele de interposição, peças de interposição, para quem é dirigido, se tem efeito suspensivo, as características, requisitos de admissibilidade, né, intrínsecos, tudo está no CPC. O delineamento dele está no CPC, mas o cabimento dele, que é a mola matriz, está na Constituição Federal. Inclusive, o Código de Processo Civil, ele revogou a lei, perdão, não foi nem a lei, né? Ele revogou alguns dispositivos da Lei 8.038 de 90, que é a lei que regula diversas questões de natureza processual, inclusive versando sobre a tramitação do recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal, mas aí o CPC revogou dos artigos 26 ao 29 da Lei 8.038 de 90, então hoje eu já não aplico mais. Por que eu estou falando isso? Às vezes eu vejo petições em que os colegas estão fundamentando todo o trâmite, cabimento não, mas trâmite, particularidade do recurso extraordinário, na Lei 8.038. Então, se você tem nas suas petições isso, já elimina isso, porque não
é mais o caso de aplicar a Lei 8.038, tá? Agora nós aplicamos somente o Código de Processo Civil. Boas, aí como eu estava dizendo, só para complementar, e aí falando aí um pouquinho, né, das próprias características e requisitos, e aí você consegue perceber por que quando a gente chega no Supremo Tribunal Federal, a gente não discute mais matéria fática, a gente só discute questões o quê? Tecnicamente jurídicas. A gente só vai discutir violação a preceito constitucional, que é o mais tradicional aqui para a gente, dentro das hipóteses de cabimento do próprio recurso extraordinário. E é para isso, o que eu peço que vocês façam? Tá? Obrigado, Luísa. Artigo 1029, né? Show. Pelo menos cheguei perto, não fiquei tão longe lá. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Se vocês puderem acompanhar, é bom. Onde está a previsão do recurso de revista na Constituição? Fala para mim, Bruna, onde é que está? Ticiane, estão dormindo já, né? Artigo 102 da Constituição Federal. O artigo 102 da Constituição Federal, ele diz, lá no caput dele, o seguinte: compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe. Então, vamos lá. Já sabemos que é um recurso que está previsto em norma constitucional. Já estou dizendo qual é o dispositivo. Artigo 102, inciso 3. Agora, diante dessa leitura e da finalidade que nós vimos aqui, é óbvio que esse recurso ele não tem por escopo o interesse particular das partes, assim como é também o recurso de revista. Eu viso, no recurso extraordinário, a restauração de um direito objetivo, e aqui direito objetivo constitucional que foi violado. Como eu costumo dizer, né, o Supremo, os 11, não estão nem aí para o seu direito subjetivo. Estão nem aí. Não estão nem aí para o seu direito subjetivo. Assim como os 27 lá do TST também não estão nem aí para o seu direito subjetivo. Eles estão preocupados, é claro, óbvio, né? Eu não precisaria nem estar dizendo que, de forma reflexa, o seu direito subjetivo ele acaba sendo um objeto da decisão, mas a decisão em si ela vai repousar sobre o direito objetivo que foi violado, sobre um dispositivo do artigo 5º, sobre um dispositivo lá do artigo 1º, sobre alguma questão lá do artigo 7º da Constituição Federal. Gente, o que a gente tem de matéria-prima para lançar mão de um recurso extraordinário, vocês não têm ideia. É porque a gente não maneja, a gente não usa, a gente acha que chegou no TST, acabou, né, Pedrão? Não, chegou no TST, acabou. Galera, mas é assim mesmo, 99% da advocacia trabalhista é assim, né? Chega no TST, já era. Claro, mas eu volto a dizer, se você não preparou o teu processo lá no TRT para o recurso de revista, esquece recurso extraordinário. Essa é a questão, tem que ser estratégico. Você já tem que lançar os seus fundamentos no recurso. Gente, vocês estão entendendo isso? Valdirzinho, você está entendendo isso? Você já tem que fazer um recurso ordinário falando que a decisão viola a Constituição. Já tem que pensar no recurso extraordinário. Tem que falar, ou, na melhor das hipóteses, no começo, pensar no recurso de revista. Olha, o tribunal, se essa decisão for mantida, ela vai estar violando o artigo tal da Constituição por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Tem que fundamentar. Tem que ter dialeticidade. O teu recurso tem que ter discursividade. Ok? Agora, olha, tribunal, esse outro ponto aqui. Se mantida a decisão, vai violar o artigo tal da Constituição, por isso, por isso. Além de violar a Constituição, também viola o CPC. Além de violar o CPC, também viola o CLT, sabe? Você vai criando uma linha argumentativa eventual, porque você, pelo menos, abre o leque de opções para que o tribunal possa fazer um enfrentamento das questões jurídicas que você suscita. Porque se você ficar naquele universo da agulha no palheiro, já era. Você não vai conseguir levar o teu recurso extraordinário. Percebe o que eu estou dizendo ou não, gente? Comecem a utilizar fundamentos constitucionais no seu recurso ordinário, visando a reforma da sentença. Entendeu? Sempre façam isso. Em agravo de petição, você não tem jeito. Porque se você não trouxer fundamento constitucional, esquece recurso de revista e, por via de consequência, recurso extraordinário. Né? Mas, na fase de conhecimento,
é onde nós precisamos mais ter esse cuidado de trazer fundamentos constitucionais. Ah, Fagner, mas às vezes eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanto recurso. Então, você já tem que começar a fazer, sabe o quê? Um catálogo de teses mais relevantes para os seus processos. Normalmente, gente, eu faço as coisas de forma muito artesanal, tá? Muito artesanal. Pedro tem parceria comigo, né? A Luísa também. Eu faço as coisas de forma muito artesanal mesmo, caso a caso, entendeu? Caso a caso. Vem o processo, eu paro, faço o relatório dele todinho, às vezes vira no noite, entendeu? Para fazer um relatório, e aí sim, eu já começo a pensar quais são os fundamentos constitucionais que eu posso ter. Por quê? Eu tenho que partir sempre da Constituição, e aí depois eu vou delineando os outros argumentos. Vocês entendem isso? Por isso que a gente tem que estar sempre atento, né, ao texto constitucional e o que a gente pode abordar. E aqui me perdoem estar falando muito de constitucional, de Constituição, porque o curso é de recurso extraordinário. Aqui pouco para mim importa a CLT, eu não estou nem aí para a CLT nem para o CPC. Eu só vou usar a CLT e o CPC para justificar o recurso extraordinário. Vocês estão entendendo isso? O nosso fundamento de recurso extraordinário não é CLT nem CPC. Esquecem eles. Esqueçam eles. O nosso fundamento aqui de recurso extraordinário é a Constituição Federal. Então, é lá que eu tenho que encontrar a guarita necessária para poder levar o meu recurso para o Supremo Tribunal Federal. Percebe? Então, a gente tem que separar as coisas também. Né? Pô, estou fazendo um curso de recurso extraordinário para processo de trabalho, o Fagner não fala de CLT, eu não vou falar mesmo. Na verdade, para dizer que eu não vou falar, eu vou falar de um artigo da CLT. Só de um, Luísa. Para você não ficar triste. Eu sei que você ama a CLT, assim como eu também amo. Né? Só para não ficar triste, Aninha. Pega aí a CLT, artigo 893, parágrafo 2º. Pega lá. Para você falar assim, mas a CLT não fala de recurso extraordinário. De fato, ela não fala claramente, mas de modo velado, ela deixa ali o nosso, para quem é bom hermeneuta, né, para quem aplica bem as técnicas de exegese, vai entender o que eu estou falando. Veja lá se não está dizendo no artigo 893, no parágrafo 2º, o seguinte, eu não estou com a CLT aberta aqui, mas se não me falha a memória, diz a interposição de recurso, ele não fala recurso extraordinário, a interposição de recurso para o Supremo Tribunal Federal não prejudica a execução do julgado. Não é isso? Então, olha só, a interposição de recurso para o Supremo Tribunal Federal, que recurso é esse? É o recurso extraordinário. Você pode fazer uma remissão aí, nesse parágrafo 2º do 893. Confirme, é isso mesmo que eu falei? 893, parágrafo 2º? É? Tá. Então, faça uma remissão aí para o artigo 102 da Constituição Federal. Ok? No artigo 893, parágrafo 2º, remissão para o artigo 102 da Constituição Federal. E sem prejuízo, a gente também tem que lembrar o seguinte, né? Que quando eu vou para o texto constitucional, a primeira leitura que eu faço é do artigo 102 caput, porque o caput diz que compete ao Supremo Tribunal Federal principalmente a guarda da Constituição Federal, cabendo-lhe, aí vem no inciso 1º, as competências originárias do Supremo Tribunal Federal, que não nos interessa aqui, a competência recursal ordinária do Supremo Tribunal Federal, que estão no inciso 2, e aí sim o que nos interessa, a competência recursal extraordinária, que está no inciso 3º. E aí é bom que vocês estejam com o texto magno, porque o texto fala, olha, ao Supremo compete julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância. Sublinha isso. As causas decididas em única ou última instância. Quando a decisão recorrida. Então, nós temos, analisa comigo, nós temos uma decisão de única ou última instância. Você vai falar, única instância, Fagner? Não é possível. É possível, sim. O TST tem competência para julgar matérias em caráter originário. Ok? Às vezes, você não percebe, mas tem matéria que é de competência originária do Tribunal Superior do Trabalho. Por exemplo, o dissídio coletivo que envolve trabalhadores da Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, isso é matéria de competência originária do TST. Dali cabe o quê? Recurso para, se tiver matéria constitucional envolvida, violação do texto constitucional, vai caber recurso para o Supremo Tribunal Federal. Claro, o dissídio coletivo vai ser decidido pela SDC,
Depois da decisão da SDC, se for uma decisão não unânime, cabe recurso de embargos infringentes para a própria SDC. Aí sim, da decisão da SDC, se houver flagrante violação ao texto constitucional, caberá recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Decisão em única instância. Ou em última instância, que é quando a gente começa com o processo na vara, aí vai para o TRT, do TRT para o TST, do TST para o Supremo. Daqui a pouco eu vou trazer uma divergência para vocês sobre o cabimento simultâneo, em razão da unirrecorribilidade recursal, entre os embargos de divergência e o recurso extraordinário, né? Mas à frente eu falo. Então, vejam, eu vou lá no inciso 3º e vejo quais são as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário. Primeira delas é quando a decisão proferida pela única ou última instância contrariar dispositivo da Constituição Federal, quando declarar inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. Então, imagina, né? Você vai falar, Fagner, poxa, se declarar inconstitucionalidade, então não tem como eu lançar mão do recurso extraordinário para... Aliás, não tem como eu ficar debatendo questões de constitucionalidade só pela via da ADI. Eu também posso debater isso através do recurso extraordinário. Sim, inclusive, o livro que eu lancei semana passada sobre o controle de constitucionalidade incidente, intertanto, no processo de trabalho, vocês já compraram? Não, né? Legal, legal. E o Cinto está parcelando um negócio lá em 4 vezes sem juros, gente. Brincadeira, hein? Vou mandar o link de novo lá no grupo para vocês, né? A gente fala exatamente sobre isso, entendeu? Sobre o controle de constitucionalidade incidente, intertanto, no processo de trabalho. Eu arguo inconstitucionalidade na vara, levo até o Tribunal Regional, do Tribunal Regional levo ao TST, do TST eu levo para onde? Lá para o Supremo Tribunal Federal. Porque você não pode ajuizar uma DPF, você não pode ajuizar uma ADI, você não pode ajuizar uma ADC, você não pode ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, mas você pode discutir a constitucionalidade de lei ou ato normativo incidente, intertanto. Você sabe como fazer isso? Lá no livro eu ensino, o passo a passo fazer isso numa petição, entendeu? Porque o que você faz? Imagina só, vou dar um exemplo para vocês. Pega aí o artigo 620 da CLT. Eu estou falando isso desde que a reforma estava ainda sendo discutida no Congresso Nacional e ninguém, é porque eu não tive nenhum processo para discutir isso ainda, mas ninguém até hoje... Posso fazer, Alessandro, no grupinho no WhatsApp, sim, sem problema, tranquilo, tá? Mas ninguém até hoje discutiu a inconstitucionalidade disso que eu vou falar para vocês. Pega o artigo 620 da CLT, por favor. Antes da reforma entrar em vigor, a lei ela era clara. Se eu tinha conflito entre convenção e acordo coletivo, eu ia aplicar sempre o quê? O que fosse mais favorável. A gente até tinha a teoria do conglobamento mitigado, né? Fazia a análise e eu via aquilo que era mais benéfico ao trabalhador. Agora não, Verônica. Olha o que está dizendo no artigo 620 da CLT. O que está dizendo aí? As condições previstas em acordo sempre prevalecerão em detrimento daquelas previstas em convenção coletiva. Aí eu pergunto, aí está a Débora lá, meu Deus, o que ele vai falar? Muito bem, ele com aquela tese maluca dele. Veja só, o 620 da CLT, ele está aplicando o que é mais favorável para o trabalhador? Não. O 620 da CLT, ele está dizendo o seguinte, aplica o acordo coletivo, pouco importa se a convenção é mais benéfica, aplica o acordo coletivo. Agora faz o seguinte, Pedrão, vai no artigo 7º caput da Constituição Federal. Vai no artigo 7º caput da Constituição Federal. Ô, Valdir, é para ser desse curso bombando, meu amigo. Bombando. Eu sei que você é um dos grandes constitucionalistas. Esse cara fez prova de segunda fase em Direito Constitucional e arrebentou na prova, né? Achou o artigo 7º? Vê se não está dizendo aí na Constituição Federal. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da condição social. Eu vou repetir só essa parte. Melhoria da condição social. Então, eu olho para o artigo 620.
Olho para o artigo 7º da Constituição Federal. Faço o confronto entre os dois e falo, tem alguma coisa errada? Ou não? Eu sou louco. Será que ninguém percebeu isso? Está fazendo sentido o que eu estou falando ou não, gente? Está fazendo sentido? A Constituição fala, olha, tem que aplicar.